Bom dia, pessoal! Bora iniciarmos mais uma aula? Hoje vamos iniciar o capítulo Polímeros, combinado? Então, vamos fazer a análise do capítulo Q9, que se inicia na página 25. Vão acompanhando aí com a apostila, por favor. Vamos iniciar então, pessoal? Polímeros ainda é uma matéria lá da química orgânica, porque como vocês vão ver, os polímeros são formados por macromoléculas que têm como origem um monômero, e esse monômero, no geral, é um composto orgânico, tá? Aí vem o questionamento, mas afinal, o que significa um polímero? Então, nessa imagem, eu estou especificando que poli vem da palavra vários. Então, são várias macromoléculas, ou seja, moléculas muito grandes, muito extensas, formadas pela repetição de uma unidade molecular pequena chamada monômero. Então, tá aqui, olha, um único monômero, tá? E quando existe a aglutinação desses monômeros, a gente tem a formação de um polímero, tá? E os plásticos, gente, são os polímeros mais conhecidos. Então, vocês vão ver nomes como PVC, PET, PVA, que são siglas muito utilizadas em nosso dia a dia, tá? E o uso dos plásticos, como a gente sabe, é infinito. E, de certa forma, até seu uso exagerado, né, está causando vários problemas ambientais. Então, vocês, quando ouvirem a palavra polímeros, requer uma atenção com relação ao descarte, à conscientização ambiental com relação aos polímeros. Então, eles são essenciais para nos dar conforto, praticidade, mas vocês também têm que pensar no meio ambiente, tá bom? Porque os polímeros, vocês vão ver que eles podem ser sintéticos ou naturais. Então, se é sintético, né, você não pode simplesmente descartá-lo no meio ambiente sem o seu cuidado devido, tá bom? Então, em suma, podemos dizer que polímeros são macromoléculas obtidas por polimerização de monômeros e que apresentam elevado peso molecular, porque tem cadeias carbônicas muito extensas, tá? E podem ser obtidos por origem natural ou artificial. Então, tá aqui uma simulação de uma reação hipotética. Esse N quer dizer o número de unidades monoméricas, então pode ser infinita essa quantidade, tá? Então, N monômeros, quando se unem, formam polímeros, e esse processo é chamado de polimerização. Com relação à classificação dos polímeros, eles podem ser classificados como naturais ou sintéticos. Os naturais, como o próprio nome já diz, né, são produzidos naturalmente. Então, tá aí exemplos como os carboidratos, as proteínas, ácidos nucleicos. Isso a gente vai ver no finalzinho do segundo bimestre. E o interessante, gente, no momento, é só vocês terem esse conhecimento, que polímero não é apenas sinônimo de plásticos. Existem, tá? Polímeros naturais, mas a gente vai ver adiante, não é o foco da aula de hoje. E também existem os polímeros artificiais ou sintéticos, tá? Que eles são produzidos industrialmente. Então, vocês vão ver exemplos como polietileno, polipropileno, poliestireno, e todos partem de um monômero, tá? E para que essa reação aconteça, já que ela é feita por meios artificiais, você precisa criar ali uma condição para que ela aconteça. Então, normalmente é utilizado catalisadores para acelerar o processo, pressão e temperatura controlada. Então, daí vamos ter a reação de polimerização, tá? Que nada mais é do que um processo reacional em que os monômeros são unidos para formar moléculas de massa molar muito maior. Então, tá aqui um exemplo clássico, o etileno. Tá vendo que o etileno é um hidrocarboneto do tipo alceno? Olha a dupla ligação em saturação. Ele é um monômero de origem para que, com a aglutinação de vários monômeros desse, né, eu consiga criar o polímero chamado polietileno. Tá vendo que essas duplas ligações, elas são quebradas? E aí sim eu consigo formar o meu produto de interesse, que é o polietileno. Na aula de hoje, vamos estudar polímeros de adição, tá?
Ou seja, eles são formados por meio de uma adição sequencial de monômeros, tá? E esses monômeros, eles precisam ser insaturados, ou seja, ter a dupla ligação. E aí, com essa quebra dessa dupla, né, você vai adicionando mais monômeros para daí, então, formar um polímero. Olha, é importante vocês acompanharem esses mecanismos, o passo a passo detalhado lá na apostila, para essa aula não ficar tão extensa. Então, uma sugestão é vocês acompanharem na página 27 como é que é feito esse processo sequencial, tá? No geral, tá? O processo consiste na abertura da dupla ligação em cada uma das moléculas do monômero, que pode ser o etileno nesse caso, formando radicais, tá? Uma vez formado esse radical, a gente vai ter elétrons desemparelhados, como mostra aqui na segunda imagem, tá? E esses elétrons desemparelhados, né, formam novas ligações com os carbonos de outros radicais de outros monômeros que estão ali do seu lado, tá? Então, é um processo contínuo, tá, de quebra dessas ligações e adição de outros monômeros, tá? E, por fim, né, você vai ter como origem o polímero, tá bom? E agora vamos falar do contexto prático, né? Aonde que a gente encontra esses polímeros no nosso dia a dia, tá? Então, eu vou, a partir desse slide, mostrar vários tipos de polímeros, tá? E sempre o monômero de origem, tá? Que nesse caso do polietileno é o etileno. E depois da setinha, eu tenho o polímero formado, que é o polietileno, por exemplo. Então, com relação ao polietileno, a sigla dele é PE, tá? Então, muitos objetos, a partir de agora, eu gostaria que vocês tivessem esse olhar. Por exemplo, você está com uma garrafinha de suco ou então uma embalagem de biscoito. Tentem procurar nessas embalagens a sigla do polímero que constitui a embalagem. E aí vocês vão aprender a diferenciar esses polímeros, tá? Então, olha, o polietileno, como vocês podem ver, eles têm certa resistência química e mecânica e o seu emprego é diverso. Então, tá aqui, olha, exemplos. Fabricação de brinquedos, né? Ou seja, são plásticos mais resistentes. Olha, copos, lixeiras, tá bom? Olha outro exemplo, gente. O policloreto de vinila, também muito conhecido como PVC, tá? O monômero de origem é o cloreto de vinila, tá aí a molécula do monômero, tá? E o seu polímero, depois ali da setinha, policloreto de vinila. Então, ele é muito empregado no nosso dia a dia. Então, é comum vocês ouvirem, estou precisando comprar tubos de PVC para minha obra. Por quê? Porque ele tem uma resistência térmica e elétrica, tá? E além do que, ele é utilizado nos vestuários também, ó, o exemplo aqui do sapato, tá bom? Polipropileno, sigla PP, é obtido a partir da adição de milhares de moléculas de propileno, tá? Que é o meu monômero de origem para a formação do polipropileno. Também existe resistência química, tá? Pouca resistência térmica e baixo custo, por isso que ele é muito empregado no nosso dia a dia. Poliestireno, de sigla PS, tá? É obtido da adição de milhares de monômeros do tipo estireno, tá? Também chamado de vinilbenzeno, e como polímero final, poliestireno. Tem bastante resistência química, é isolante térmico, por isso é muito utilizado nessas embalagens de isopor para comida, tá? E também seu emprego é visto muito em utensílios domésticos, tá? Como copos e pratos de plástico. E por fim, vamos avaliar aqui a reação de obtenção do teflon, tá? Muito utilizado como antiaderente nas frigideiras, por exemplo. Esse polímero, ele é obtido a partir do monômero tetafluoretileno, tá aí a molécula, né? E o seu nome, né? A gente conhece como teflon, mas o nome químico se chama politetrafluoretileno, tá? De sigla PTFE.
Então, ele tem bastante resistência térmica, química, pouca aderência, por isso que ele é utilizado nas frigideiras e tem uso diverso. Então, por hoje é só, gente. Terminamos a análise dos principais polímeros utilizados, né, no nosso dia a dia, mas vocês precisam ter em mente que existem muitos outros, tá? Então, continuando a análise da apostila, vocês vão ver que existem polímeros superabsorventes, tá? Como o poliacrilato de sódio, que ele é utilizado nas fraldas descartáveis. Também existem polímeros do tipo adição 1,4, que tem exemplos como o polioneopreno, muito utilizado em roupas, né, de mergulho, tá? Então, por gentileza, não deixem de consultar a apostila e façam os exercícios propostos que constam lá na página 34. E antes de terminar, achei interessante colocar também aqui essa tabelinha com um resumo de tudo que a gente viu. O etileno como monômero de origem do polietileno, aplicações, brinquedos, garrafas plásticas, cortinas, canos, fios e assim vai. Olha exemplos do polipropileno, que tem como origem um monômero propeno, tá? Utilizado em para-choques, cordas, carpetes, seringas. Exemplos também do poliestireno, isopor, pratos, xícaras, seringas. E agora exemplos do PVC, utilizado em tubulações, discos de vinil, pisos, capas de chuva. E lembrando que seu monômero de origem é o cloreto de vinila. Mais o Teflon, revestimento antiaderente de panelas, frigideiras, isolantes térmicos e assim vai. E por fim o PVA, muito utilizado em tintas, gomas de mascar e adesivos. Então, por hoje é só, pessoal. Então, só um lembrete e uma dica. Na atividade de número 2, eu pedi, por exemplo, para vocês citarem polímeros do dia a dia e que vocês informassem a fórmula estrutural do monômero. Então, é muito importante vocês desenvolverem a fórmula estrutural, lembrar o que se trata de uma fórmula estrutural e colocar os exemplos dos monômeros conforme o que se pede. Porque na atividade lá do primeiro bimestre, às vezes eu pedia para vocês a fórmula estrutural e vocês me davam a fórmula molecular. Por exemplo, C2H4, mas eu não quero só a fórmula molecular, eu quero que vocês demonstrem, né, a fórmula estrutural dos monômeros, conforme vocês acabaram de ver em cada um desses mecanismos. Então, por hoje é só, pessoal. Ótimo dia de estudos!